Olá, eu sou André Caldeira e esse é mais um episódio da nossa série Conversas com Propósito. A conversa de hoje foi com a Vicky Bloch. Confira o trecho a seguir. Falando então sobre esse lado mais sombra das empresas, né? Eu li um livro recentemente chamado O Teste do Psicopata e até escrevi um texto no LinkedIn, mais ou menos na época que você publicou o seu texto sobre líderes psicopatas. E nesse livro, o autor fala sobre a tríade sombria da personalidade de certos líderes que tem características combinadas de narcisistas, maquiavélicos e psicopatas. E aí, em seguida, eu li o teu artigo no Valor. Como é que dá para a gente lidar com esse tipo de líder no ambiente do trabalho, Vicky? Olha, vou te dizer honestamente, André, eu vivi isso, você viu lá no artigo que eu falei que eu já vivi. Eu acho que tem que sair da empresa, se ele for teu chefe. Porque, assim, de duas uma, ou você tem um canal que você pode conversar e aí... Porque psicopata não tem tratamento. Né? Uma das poucas doenças, desvios psicológicos, que não tem tratamento, não tem pilulinha, não tem terapia que resolva esse processo. Né? E se você está embaixo de um psicopata, a grande maioria das pessoas que viveram isso, elas são desacreditadas, porque ele é tão manipulador, que ninguém acredita em você. Você pode ver, se eu conversar com pessoas que estiveram embaixo de psicopatas, elas vão dizer assim, eu tentei falar, mas ninguém acreditava em mim. Tem que sair, não tem outro jeito. Eu sei que vai ficar gravado isso. Eu sei que eu estou falando uma coisa drástica. Mas não, é muito difícil. É muito difícil. Qual foi meu propósito em escrever o narcisista, depois o psicopata? Eu acho que nossas lideranças não estão preparadas para identificar questões desse tipo. E hoje são fundamentais, entendeu? Não tem formação nenhuma em ser humano, né? Acho que é um buraco. Quando a gente tem a primeira posição de liderança, ninguém te pergunta se você quer ser líder, né? E você acha que é uma honraria. A última coisa que a liderança é uma honraria. Ela não é uma honraria, ela tem que ser uma escolha. E uma escolha em cima de um bom preparo. Você saber que você está... Claro que você não chega pronto, mas alguns básicos você precisa ter. Né? Entre eles, se capacitar mais na área de humanas. Né? Porque o que você vai fazer como líder é abrir espaço para as pessoas crescerem, é ajudar as pessoas a resolver problemas, é entregar para a sociedade o que você promete, é trabalhar com seus pares de uma forma cooperativa, é entregar para o shareholder o resultado que precisa, dentro de valores. Né? Eu acho que pouquíssimas pessoas pensam nisso quando recebem a primeira proposta de cargo de liderança. E aí vai crescendo e ninguém mais pergunta, você está feliz? Né? E a responsabilidade dos conselhos, Vicky, para lidar com situação onde você tem altas lideranças psicopatas? Você não sabe o que tem. Assim, os conselhos estão totalmente despreparados para sequer identificar. Não vamos nem falar do psicopata. Eu tenho eu venho falando disso algumas vezes, as pessoas ficam me olhando, mas eu digo assim, se você olha o teu comitê de risco, compliance, etc., olha para você ver qual deles avalia a sanidade, eu vou usar essa palavra, a sanidade das lideranças para poder tomar decisão. Assim, você acha que a tomada de decisão das suas lideranças é um item. Eu estou dizendo assim, se o indivíduo tiver com burnout, por exemplo, se o indivíduo teve um infarto, as pessoas que às vezes têm esse tipo de evento na sua vida ficam mais retraídas, com mais dificuldade de enfrentar situações mais drásticas, elas se protegem mais, porque
viveu uma experiência difícil. E são elas que estão tomando decisão, entendeu? Não estamos nem falando do narcisista, do psicopata, nada disso. Estamos só falando da liderança como tal. Os conselhos, os níveis de governança, onde estão os conselhos e os comitês, não têm no seu radar isso como algo importante. No entanto, é isso que eles exigem, quer dizer, é isso que é exigido de quem senta numa cadeira de liderança, né? E ao longo desses últimos anos, principalmente depois da pandemia, você acha que o tema pessoas passou a ocupar uma importância maior na pauta dos conselhos? Olha, eu acho que sim, mas não no tamanho que devia. Eu fico muito frustrada. E o interessante é o seguinte, que quando ocupa, é assim, good to have, mas é a parte mais importante. Talvez, talvez não, eu te afirmo que nas empresas familiares é diferente. Porque eles sabem o valor do profissional que está com ele. Entendeu? Ele sabe que é importante essa relação de confiança. Ele sabe que ele não vive sem a relação de confiança, né? Então, você abrir conversas desse tipo é mais fácil do que em outros lugares. Uma corporation faz parte da pauta e o comitê de pessoas tem lá a sua pauta recorrente, mas assim, na profundidade disso que eu estou te falando, por exemplo, de ter uma real avaliação da capacidade que o indivíduo está de tomar decisão, por exemplo, né, de como ele cuida da cultura. Quantas empresas você conhece que o curto prazo comeu a empresa? E que foi responsabilidade do CEO, que era um curto prazista, por exemplo, né? Às vezes é o conselho, às vezes não é o CEO, né? E ainda a gente vê essa discussão de possibilidade de oferta de remuneração variável para os conselheiros. Aí você imagina o que pode acontecer com isso, né? Se o conselho estiver enviesado para o curto prazo, onde a gente vai parar? Eu acho que a gente está progredindo um pouco nisso, né? Você não acha? Dessa discussão? Eu acho que sim, mas você veja, a última pesquisa do IBGC, eu dei aula ontem, então estou com o número fresco na cabeça, 79,8% dos conselheiros com remuneração somente fixa, mas tem 20% que estão recebendo variável. E aí eu pergunto, como é que está sendo a postura, a conduta dessa turma que tem o variável? Como é que você equilibra, né? Quem é que vai monitorar esse olhar que pode enviesar para o curto prazo, né? Tem um desafio aí, você não acha? Eu acho um risco enorme, né? Mas, então, essas discussões sobre pessoas, né? Porque são pessoas, né? Nós estamos falando de pessoas que se enviesam. Não é eu acho interessante quando a gente vai numa reunião em que as pessoas falam assim, a gente precisa fazer não sei o quê porque nós tivemos um desvio. Aí eu pergunto assim, quantas pessoas desviaram? Né? Aí fica contando, tem 3. Aí você bota todo mundo na sala para falar de um tema que é 3. Né? Então, eu acho que assim, acho perigoso, né? Vamos dizer assim, as discussões, como elas são conduzidas. A gente precisa ter muito discernimento, né? Para não deixar enviesar e depois você ter um desastre, né? Não precisamos citar exemplos aqui, mas temos desastres, né? De curto prazo, Sabe o que é isso? Ganância. Eu já escrevi um artigo sobre ganância, entendeu? Ganância mata o ser humano. Sempre precisa um pouco. André, para que precisa mais? Às vezes eu olho para a pessoa e falo assim, mas para quê? Já deu para o filho, para o neto, para todo mundo. Né? Para quê? Esse síndrome do tio Patinhas, né, Vicky? Eu fico triste. Mas...
E se a gente olha para a dinâmica do mercado de capitais, resultados trimestrais, aí você entra nessa máquina, nessa esteira, que é um perigo, né?